convidamos o chefe da seção de inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, o Leif Raoni de Alencar Nas, para participar hoje do programa Tribuna Livre. O assunto, a aprovação da PEC das domésticas, que amplia aí os direitos trabalhistas dos profissionais do lar. Com a aprovação, o que é que muda com relação aos direitos trabalhistas? Bom dia, Leif, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falar a respeito de um assunto que está aí tomando conta de todo o nosso país a partir da aprovação dessa PEC das domésticas. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, são cerca de 17 direitos que foram ampliados para as empregadas domésticas, algo que não existia na legislação anterior, que agora, a partir da promulgação da nova emenda constitucional, esses direitos serão garantidos às domésticas. São vários, mas talvez os mais marcantes seriam a jornada de trabalho limitada a 8 horas por dia e 44 horas semanais, o pagamento de horas extras quando se passa dessa jornada diária ou semanal, o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Claro, existem outros, mas talvez esses sejam os mais significativos. Com relação à pessoa que hoje trabalha e dorme no emprego, existe aí alguma mudança após essa nova lei? Olha, esse talvez seja o aspecto mais controvertido da nova emenda constitucional. Como a nova emenda coloca essa limitação de 8 horas diárias e 44 semanais, aí fica aquela questão, a pessoa que dorme, ela está trabalhando mesmo enquanto no período passado dessas 8 horas. Então, se a pessoa, por exemplo, está ali à disposição. Está à disposição, porque no fundo a CLT coloca que trabalho é tempo à disposição. Então, a pessoa dormindo na residência do empregador está à disposição o tempo todo. Então, essa é uma questão controvertida, não existe ainda nem o posicionamento dos tribunais, porque a lei não saiu ainda, tampouco existe alguma lei, algum decreto que regulamenta isso. São duas vertentes que podem acontecer. Como trabalho é tempo à disposição, pode ser que seja considerado todo esse tempo como tempo de trabalho. Ou seja, todo o tempo que a pessoa estiver lá vai ser considerado horário de trabalho, então seriam pagas horas extras em todas que excedem as 8. Pode ser, essa seria uma outra vertente, que esse conceito de trabalho ser tempo à disposição seja um pouco mitigado. Talvez crie-se uma regra de que trabalho, nesse caso específico, seria o tempo de trabalho efetivo. Mas isso são conjecturas aí para o futuro. A princípio não existe um posicionamento do que fazer nesses casos, como seria a aplicação da lei nesses casos. Desses direitos, né, adquiridos pela PEC, quantos ainda dependem de legislação complementar? Olha, a maioria deles são auto-aplicáveis. A partir do momento que for publicada a emenda constitucional, a maioria desses direitos serão já automáticos. Ou seja, a limitação da jornada a 8 horas diárias, o pagamento das horas extras, a impossibilidade, por exemplo, de reduzir o salário. Agora, tem alguns que dependem de regulamentação. O seguro-desemprego, como tem uma lei específica que não abarca a empregada doméstica, no caso, o seguro-desemprego necessita de uma regulamentação. O salário família, o adicional noturno, como não tem lei específica, também é necessária uma regulamentação. O fundo de garantia já é uma questão um pouco mais controvertida. Há quem defenda que ele é auto-aplicável, há quem defenda que ele depende de regulamentação. Certo. Só para a gente saber comparar as coisas, quais os direitos que a empregada doméstica tem hoje? E se esses direitos têm sido motivo de muita reclamação lá no Ministério do Trabalho, o não cumprimento desses direitos? Porque também parece que esses direitos que o empregado doméstico tem hoje não são tão antigos, são mais recentes, né? Olha, a Constituição de 88 colocou 34 incisos que seriam os direitos fundamentais do trabalhador. Desses 34, aproximadamente 10 ou 11 são garantidos aos empregados domésticos. Certo. Então, com essa ampliação, todos os direitos que eram garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais agora são garantidos aos empregados domésticos. E justamente são esses que são esses direitos que foram concedidos agora. O fundo de garantia, a jornada, teve uma ampliação nesse sentido. Desde 88 que o empregado doméstico tem direitos tem direitos constitucionais, direitos básicos, que seriam talvez desses direitos fundamentais os mais básicos. Então, lá no Ministério do Trabalho, quer dizer, há muita reclamação de trabalhador doméstico, empregado doméstico.
Reclamação nem tanto. Vem muita gente procurando orientação, não só trabalhadores, mas como empregadores também. Então as pessoas vêm tirar dúvidas, até a questão da PEC ser votada ou não. Muita gente perguntava se tinha limitação de horário de trabalho. Aí a colocação que a gente colocava é que não tem limitação de horário. Existe um mínimo razoável, um máximo razoável seja exigido de horas de trabalho do empregado doméstico. Mas no caso, como não existia limitação, nós não poderíamos falar, olha, são 8 horas. Agora, com essa nova emenda constitucional, essa orientação fica mais, eu diria, mais correta, mais certa. São 8 horas e ponto. Agora, Leif, segundo dados do próprio Ministério do Trabalho, apenas 1 milhão das 7 milhões de domésticas são registradas. Então nós temos aí 6 milhões sem registro. Mas o que as pessoas estão mais preocupadas parece-me que é com relação ao FGTS, não é? Que é de 8%. E aí, com a mudança, isso não pode ocorrer um processo de demissão em massa dessas pessoas que hoje já trabalham e as pessoas pensarem em contratar diaristas? Essa é uma preocupação que existe. Como há um aumento do custo, que é natural de todo movimento de proteção a determinada classe, o custo aumenta, isso é natural. Agora, para dizer que isso vai gerar, por exemplo, demissões em massa, talvez seja uma afirmação um pouco inverídica, seria uma palavra muito forte, mas talvez um pouco leviana. Historicamente, nós vemos que todo movimento de proteção a determinada classe, num primeiro momento, num momento de adaptação, realmente tem esses ajustes que são feitos. É inevitável acontecer uma ou outra demissão. Agora, a médio e longo prazo, com a consolidação desses direitos, a contratação desses trabalhadores, o impacto que esses trabalhadores vão ter na economia de forma geral, acabam sedimentando isso. Então não existe essa preocupação, talvez imediata, mas a médio e a longo prazo não tem essa preocupação, talvez não se materialize. Até porque complementando, né? Até porque com a complementação do direito do trabalhador, da empregada doméstica, as diaristas vão começar a custar mais caro, né? É porque, claro, a tendência é procurar mais diaristas. Então, a dona de casa, naturalmente, vai aumentar o valor da diária. Claro, a questão da procura, né? Vai se procurar muito mais, vai se procurar evitar fazer contratação, e a partir do momento em que se notar que a diarista está muito mais cara, mesmo com os encargos trabalhistas, do que a empregada doméstica, é claro que a opção termina dando um contrapeso, um contraponto, né? Eu acho que... a colocação está perfeita. Inclusive, tem sido muito veiculado na mídia que o aumento não seria de 8%. O aumento na folha salarial do empregado doméstico seria na ordem de 40%. Essa afirmação também considera alguns fatores que não deveriam ser considerados. O aumento real é de 8%, fundo de garantia. Esses 40% de diferença no salário antes e depois da PEC só existe quando existe a prestação de no mínimo 2 horas extras por dia. A ideia de limitar a jornada dos empregados domésticos é que eles não façam mais de 8 horas. Exigindo, por exemplo, 10 horas, ou seja, excedendo em 2 as 8 horas diárias, aí com o pagamento de hora extra, aí sim essa diferença do valor antes e depois da PEC é de 40%. Então a ideia da lei é limitar a jornada para não ter que pagar hora extra. Bem, nós recebemos uma ligação, já abordamos, já falamos sobre isso, mas é uma ouvinte que com certeza tem alguma pessoa que trabalha com ela e dorme no emprego, então ela continua em dúvida. O que dorme no emprego, nós teremos que aguardar, não é? Na realidade, para que a pessoa tenha certeza o que pode, o que não pode, como é que vai ser esse trabalho, já que a pessoa dorme no emprego, estaria à disposição hoje, né, mas como 44 horas de jornada, vai ter que aguardar um pouquinho mais para ter todos os dados com relação a isso. Né? Isso, infelizmente, a proposta de emenda constitucional não trouxe uma regulamentação em relação a isso. Então, teremos que esperar o posicionamento dos tribunais, eventualmente uma lei que saia para poder regulamentar isso. Agora, são considerados profissionais do lar, além das empregadas e empregados domésticos, jardineiros, motoristas, cuidadores de idosos e babás. Com relação ao cuidador de idoso, que é o trabalho noturno, existem aí algumas divergências sobre esse assunto, principalmente com relação ao custo e a dificuldade de fiscalização. O custo parece que é fiscalizar mesmo quantas horas trabalhou a mais por dia, o adicional noturno, para ter o adicional noturno. Como é que fica
fica essa situação? Também hoje, né, é difícil de se resolver? Olha, tem a questão do adicional noturno também tem uma certa controvérsia. Como a lei, existe uma lei específica, que seria uma lei ordinária, sobre os empregados domésticos. Essa lei, como não existia na Constituição a previsão de jornada de trabalho, essa lei não traz o adicional noturno. Então, há alguns juristas que acreditam que o adicional noturno também depende de regulamentação. Há outros que entendem que o valor de 20% que consta na CLT seria aquele aplicável. Então essa também é uma questão que vai suscitar um pouco de discussão nos tribunais. Agora, o adicional noturno está garantido. O que vai se discutir é qual que é o valor do adicional noturno, se é a redução da hora noturna. Então, a princípio, essa pessoa que trabalha à noite tem esse direito garantido. O que vai se discutir é qual que é o valor desse direito. A outra pergunta é em relação ao custo. Realmente, o adicional noturno, por ser garantido, vai representar um aumento nos custos da pessoa que tem, por exemplo, um cuidador de idosos trabalhando no âmbito residencial. Isso é inevitável. Todo o avanço no sentido de proteger uma classe tem esses percalços. Mas como eu disse anteriormente, isso vai representar na economia, por exemplo, uma movimentação muito grande que vai fazer com que a estrutura econômica melhore. Então, mais pessoas recebendo mais vai fazer com que exista mais consumo, toda a máquina da economia vai ser movimentada por conta disso. Então, a curto prazo, pode ser que realmente haja demissões, tenha esses problemas de aumento de custo, mas a médio e longo prazo, certamente isso vai, numa estrutura geral, vai ser melhorada para tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Se por acaso eu tenho uma empregada doméstica em casa, se eu a dispensar depois da promulgação da emenda constitucional, ela pode requerer direitos anteriores? Olha, nesse caso, não. Não, né? Os direitos são válidos a partir do momento que a lei, no caso a emenda constitucional, é promulgada. Quer dizer, então eles não são retroativos, a vigência deles é a partir do momento da publicação. Quer dizer, se eu tiver uma empregada a partir da vigência, ela passa a ter os benefícios da lei. Isso. Que não retroagem. Não retroagem. Se eu mandar ela embora, logo em seguida ela não recorreria. Do período anterior à lei não tem, ela não tem o que exigir. Seria da promulgação da lei em diante. Certo. Mas tem muita dúvida, Claro. Tem um empregado aqui com 15, 20 anos. Nós estamos conversando com o chefe da seção de inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, Leif Raoni de Alencar Nas, sobre a PEC das domésticas. Recebemos uma ligação, Leif, a pessoa dizendo, olha, 8 horas de trabalho. É 8 horas de trabalho com 2 de almoço, como é que funciona? Porque a pessoa também teve essa dúvida. E como é que faz? Chegou 7 horas, vai assinar um livrinho que entrou às 7 horas da manhã, e aí contando, vamos dizer, 8 horas, pode sair às 3 da tarde, né? 7 com 4, 11, com mais 4, 15, exatamente, às 3 da tarde. É mais ou menos assim. Esse também, toda a questão da emenda constitucional é um pouco controversa. Esse é um caso controverso também. A CLT coloca que a Constituição das Leis do Trabalho, que é a lei básica que regulamenta as relações de trabalho, coloca que as empresas com menos de 10 empregados não têm necessidade de fazer o controle de ponto. Então não precisa ter livro ponto, o ponto eletrônico, enfim, não tem que ter o controle. No âmbito residencial, essa também é uma questão que vai ser discutida. Olha, se uma empresa com menos de 10 não precisa ter, por que uma residência que tem um empregado doméstico precisa ter? O ideal é que se faça esse controle, seja um caderno ponto mesmo, um caderno normal, não precisa ser o caderno ponto, um caderno normal com os horários de entrada e saída para poder fazer esse controle. E o intervalo é garantido. Para toda jornada acima de 6 horas, é necessário conceder ao empregado um intervalo de no mínimo 1 hora de almoço. Estava vendo ontem uma entrevista de uma ministra, não sei se do Superior Tribunal de Justiça, ela recomendando as patroas e empregadas terem, ao invés da carteira, um contrato, fazer um contrato. Tem alguma diferença registrar em carteira, fazer um contrato, escrever, fazer uma espécie de termo de ajustamento de conduta? São duas coisas distintas. Certo. Todo vínculo de emprego exige a anotação em carteira. A anotação em carteira é um direito básico do trabalhador, existente inclusive para as empregadas domésticas antes dessa PEC. Então, todo vínculo tem que ter a carteira assinada. O contrato
é algo opcional. O contrato de trabalho ele não precisa ser escrito, ele pode ser verbal. Ele pode inclusive ser tácito, ou seja, uma pessoa que vai trabalhar todos os dias na sua casa, ainda que você não tenha combinado isso com ela, mas ela comparece e você se beneficia do trabalho dela, não tem um contrato escrito, não tem um contrato verbal, mas tem um contrato que é presumido. Então, é claro, essa é a realidade. Agora, para poder regulamentar melhor essa situação entre o empregador e o empregado, o recomendado é que de fato as pessoas façam um contrato escrito, deixando bem claro quais são as obrigações e quais são os direitos de cada parte dentro dessa prestação de serviços. Agora, o que se percebe, Sérgio, eu não sei se eu estou enganado, essa PEC das domésticas, ela deixou muitas coisas ainda, muitas dúvidas. E aí, como resolver essa situação? Porque, bom, foi aprovado no Senado, aguarda agora Não, agora o próprio Congresso promulga, né? Nesse caso, uma emenda constitucional. Não tem a sanção oficial. Só que com todas essas dúvidas, como é que vai ser daqui para frente, a partir do momento de promulgar essas dúvidas? Porque aí é que tá. Bom, tá aí. É obrigado. 44 horas. Hora extra. Adicional noturno. 8% do FGTS. Mas e aí? Ela dorme em casa. E esse é o detalhe. Então, as pessoas vão ter que aguardar aí para tirar as dúvidas. Vão ter leis complementares, né, para regulamentar. São 3 frentes de trabalho que terão que ser feitas agora. Vai demorar um pouco, né? Porque infelizmente não acontece de imediato. Como eu estava dizendo, são 3 frentes. Legislativa, os parlamentares, deputados e senadores vão ter que fazer leis para regulamentar essa questão. Um outro movimento seria do Ministério do Trabalho, que seria o direito de regulamentação que o Ministério do Trabalho tem nesse caso, que não é parlamentar, não é legislativo, mas seria do próprio Executivo. E a terceira frente seria no Judiciário. Vamos ter que aguardar as decisões judiciais para ver qual que é a interpretação que esses tribunais vão dar em relação a esses direitos. Quer dizer, enquanto isso, alguns direitos que não podem ser aplicados imediatamente, vão ter que esperar. Vão ter que esperar. O direito está garantido. Está garantido agora. Só que não tem como se materializar. Certo. É isso que é importante, mas as pessoas que ainda, de repente, têm alguma dúvida, pode entrar em contato. Qual o telefone que pode entrar em contato para tirar as dúvidas, tanto do empregado e o empregador, não é? Existe no Ministério do Trabalho um espaço para orientação, tanto para empregadores quanto empregados, que chama o plantão de orientação fiscal. Certo. Esse plantão ele é dado a partir das 7h30, entre 7h30 e 11h30, no Ministério do Trabalho, que fica na rua 13 de maio, número 3214. É aqui próximo da Avenida Mato Grosso? Isso, entre a Avenida Mato Grosso e a Coelho. Então, das 7h30 às 11h30, um plantão de orientação para você que ainda tem alguma dúvida, não é? Mas está aí garantido 8% do fundo de garantia, adicional noturno, jornada de trabalho de 44 horas. Eu acho que o Brasil ele precisa realmente avançar e essas pessoas que trabalhavam, que tinham alguns direitos, mas não todos, e que agora está ganhando aí, não é, Leif? Mais direitos e vão ter que se adaptar, né? Tanto o empregado como o empregador. Você é profissional do lar, não é? O jardineiro, motorista, cuidador de idoso, babá, você pode tirar aí suas dúvidas lá no Ministério do Trabalho, na rua, ali na 13 de maio, entre Antônio Maria Coelho e a Mato Grosso, das 7h30 às 11h30. Quero deixar o microfone do Tribuna Livre à disposição, se de repente a gente também não fez algum questionamento aí que você acha importante ainda colocar para a nossa população. Uma coisa que eu acho importante falar é em relação aos 3 dias. As pessoas acham que a partir de... Se uma empregada doméstica, no caso diarista, trabalha 2 dias, não gera o vínculo de emprego. Certo. O movimento dos tribunais é no sentido de que 3 dias em diante por semana configura o vínculo de emprego. Ou seja, teria que ter a carteira assinada e, consequentemente, todos os direitos, inclusive esses novos colocados na emenda constitucional. Agora, essa é uma tese que está começando a ser superada nos tribunais. O entendimento de que é temporal, ou seja, 3 dias... pode ser que esteja mudando. A ideia que vem nascendo nos tribunais é de que não é o número de dias de serviço por semana, mas sim a expectativa do retorno. Então vamos supor que uma pessoa trabalhe 2 vezes por semana, só que durante 20 anos, isso configura vínculo ou não? Olha, se for seguir a orientação dos tribunais hoje, é menos de 3 dias. Agora, se for seguir essa nova orientação que está sendo colocada,
são 2 dias por semana durante 20 anos. Isso gera uma expectativa tanto do empregado em ter esse trabalho, quanto do empregador de contar com esse trabalho. Ou seja, gera uma expectativa de retorno, nesse caso geraria vínculo. Essa é uma tese que está crescendo agora, não é dominante ainda, mas é possível que no futuro, daqui a alguns anos, essa seja a tese dominante e uma pessoa que trabalhe uma vez por semana na casa do empregador, essa relação vai gerar um vínculo empregatício, a pessoa teria que ter a carteira registrada e, consequentemente, todos os direitos. Na verdade, é aquele detalhe. Segunda e quarta eu preciso ir na casa do João trabalhar durante 20 anos, né? Então são 2 vezes por semana, mas eu tenho ali na minha agenda que segunda e quarta. Agora, com relação, você falou aí 3 dias na diarista hoje que atende segunda, quarta e sexta numa residência, por exemplo. Hoje ela seria uma funcionária, teria que ter o registro em carteira e todos os direitos trabalhistas. Isso, nesse caso é praticamente indiscutível. 3 dias, além de gerar essa expectativa de retorno, a pessoa já está... são os 3 dias que os tribunais reconhecem como vínculo de emprego. Então, a partir de 3 dias não se discute mais. É o caso, por exemplo, voltando um pouquinho, de um professor. Um professor que trabalha uma vez por semana numa escola ou numa universidade. Ele vai ser diarista? Não, ele vai ser empregado. Por que na relação entre empregador doméstico e empregado doméstico essa regra não se aplica? Então é justamente essa lógica que está sendo aplicada para essa nova teoria da expectativa do retorno. Bem, só para encerrarmos, eu recebi mais uma ligação, não tem como fugir disso. Se a funcionária ela chega atrasada ou falta sem justificativa, como é que faz? Desconto é normal? Aí é desconto, e se isso se repetir várias vezes, pode gerar justa causa. Então, Leif, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e qualquer dúvida você já sabe, né? Ali no Ministério do Trabalho, na 13 de maio, entre a Mato Grosso e Antônio Maria Coelho, das 7h30 às 11h30, um plantão de orientação. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a